E aí, pessoal, beleza? Tô aqui dando um rolê de motoca no domingo de Páscoa e pensando sobre o significado dessa data, né? Para nós que cremos em Jesus Cristo. No domingo de Páscoa é o dia da vitória. É o dia que Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte e nos deu a vida eterna. Tem hora que eu fico pensando no tamanho do amor de Deus para com a gente, de dar o único filho dele em prol de uma humanidade caída, humanidade pecadora, suja, mentirosa, todos os adjetivos aí que vocês podem pensar de ruim pode ser aplicado a um ser humano. E eu penso assim, não é porque eu sirvo a Cristo que eu sou bom, sabe? Eu tenho consciência que dentro de mim tem uma capacidade absoluta para o mal, porque minha natureza é pecadora. Dentro de cada ser humano, dentre as pessoas que são boas, não, dentro delas tem a capacidade absoluta para o mal. Isso é qualquer ser humano. E Deus, mesmo vendo isso, mesmo vendo a humanidade após a queda, ainda nos amou e deu o Filho dele para nos salvar dos nossos pecados. Fico pensando também no sentimento que teve em Jesus Cristo quando ele se decidiu dar a sua vida em prol da nossa salvação. E mais do que isso, né? Porque Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, possui a mesma natureza divina do Pai. E como Paulo escreveu lá aos Gálatas, se eu não me engano, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo. Esvaziar-se de si mesmo significa que ele abriu mão daquela natureza divina e de toda a glória que ele tinha, na verdade que ele tem, né, na sua forma divina. Ele se humilhou para se fazer homem, um ser absolutamente inferior, desobediente e mau. Então ele se esvaziou da sua forma divina e se fez homem. E sendo homem aqui na terra, passando por todas as dificuldades que nós passamos, por todas as tentações que nós passamos, experimentando todos os sentimentos que nós experimentamos, sejam eles bons ou ruins, ele ainda não pecou. Foi perfeito no cumprimento da lei. Não descumpriu nenhuma vírgula sequer da lei. Ou seja, ele se despiu da sua divindade, de toda a sua glória, se fez homem. Sendo homem, foi obediente e ainda assim levou a culpa do meu e do seu pecado, do meu e do seu erro. Incrível, não é? O tamanho do amor de Deus, o sentimento que houve em Jesus Cristo. Isso é um amor absoluto. Se você sabe por quê, não tem nada que nós podemos oferecer para Deus. Deus não precisa de nós. Deus não está limitado a esse universo que nós conhecemos, que nós estamos inseridos. Ele está acima dele, porque foi ele que criou.
E aí muitas vezes as pessoas pensam, poxa vida, Jesus se deu por nós porque Ele precisa da nossa adoração, porque Ele quer a nossa adoração. Gente, Deus não precisa da nossa adoração. Não há nada que nós possamos fazer para Deus que Ele precise. Não há nada que eu possa oferecer para Deus que Ele precise. A única coisa que resta, o único motivo que resta para Deus ter dado o seu único filho por nós e para Jesus ter vindo a essa terra, se despir da sua glória, não ter pecado e assumir a culpa do meu e seu pecado é amor. Deus nos ama. Isso é muito maravilhoso. Então, nesse domingo de Páscoa, a reflexão que eu quero deixar com vocês é que nós não somos merecedores do amor de Deus e ainda assim Ele nos amou. E hoje, nós que aceitamos a Cristo e obedecemos a Ele, os mandamentos que Ele nos deixou, nós amamos a Deus. Mas a gente só ama a Ele porque Ele nos amou primeiro. Porque de nós mesmos nós somos incapazes de amá-lo. Então a gente só ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. Isso é maravilhoso. E da mesma maneira que Jesus Cristo se despiu da sua glória, da sua natureza divina, para se fazer homem por nós, sofrer por nós, Paulo escreveu, né? De modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, se fazendo homem. Sendo homem, foi obediente até a morte de cruz. O que será que Paulo quis dizer ali, né? De modo que haja em vós o mesmo sentimento. É porque, na minha visão, nós temos uma natureza inclinada para o pecado. A gente gosta de fazer aquilo que é errado. E Deus não gosta do pecado. Deus abomina o pecado. Então, o que nós, pessoas que amamos a Cristo, devemos fazer é abrir mão da nossa natureza. Abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, em prol da vontade de Deus. A gente deve se despir dessa natureza humana para que a natureza de Cristo, através da operação do Espírito Santo, possa agir em nós. Para que a gente não viva mais nós mesmos, mas que Cristo vive em nós. Que aquelas pessoas que não conhecem a Cristo possam conhecê-lo através das nossas vidas. Porque quando nós obedecemos a Deus, abrimos mão da nossa natureza, a gente se torna pessoas boas. Nós começamos a frutificar o fruto do Espírito. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vocês já observaram que uma árvore ela dá os frutos dela, mas ela não aproveita dos próprios frutos? O que aproveitam somos nós, os seres humanos, os animais, os passarinhos, os insetos. Eles aproveitam dos frutos que aquela árvore dá. Quando nós frutificamos o fruto do Espírito, as pessoas podem desfrutar da presença de Deus através das nossas vidas. Se vocês analisarem também, vou um quebra-mola aqui, Jesus. Oh, Deus é muito bom. Quase que eu não vi. Mas voltando aqui, se a gente analisar a maneira como a natureza funciona com os frutos, o passarinho vai lá e come o fruto, desfruta, né, daquele alimento, mas aquela sementinha
vai lá dentro dele também. E aí aquela semente depois ela cai em outro lugar e ela germina, gera outra árvore que dá fruto de novo e assim por diante. Então, quando nós frutificamos os frutos do Espírito e as pessoas desfrutam da presença de Deus em nós, aquilo ali gera uma semente também. Jesus comparou a palavra de Deus a uma semente, né, na parábola do semeador. E aquela semente ela vai e cai na vida daquela pessoa, no coração daquela pessoa, e vai crescendo, vai enraizando. E daqui a pouco aquela pessoa também se torna uma árvore, frutificando os frutos do Espírito, para que outras pessoas também possam conhecer a Cristo. Então, pessoal, vamos servir a Deus com sinceridade. Vamos abrir mão da nossa natureza má e caída. Vamos orar pelos nossos inimigos, ajudar aqueles que nos perseguem. Vamos praticar o bem, não importando a quem que seja. Vamos retribuir o mal por bem. Vamos falar do amor de Jesus Cristo. Que Ele ressuscitou, não é? Ele sofreu por nós, morreu por nós. Teve muitas aflições nesse mundo, mas Ele venceu a morte. Ele venceu esse mundo. E hoje nós temos vida por isso. Vamos compartilhar esse amor. Porque o mundo já está condenado. Paulo escreveu, né, que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. E o único caminho para a gente ser restituído à glória de Deus é aceitando a Jesus Cristo como nosso Salvador. A única forma da gente ser restituído à glória de Deus é, além de aceitá-lo, confessar a Ele com os nossos lábios, é também praticar aquilo que Ele nos ensinou. Estando sempre fugindo do pecado, fugindo da tentação e praticando as boas obras. E assim, meu amigo, pode ter certeza que o mundo vai ser um lugar muito melhor. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu vou postar esse vídeo aí no finalzinho da tarde de domingo. Se vocês gostaram, curtem, comentem, compartilhem. Dá uma fortalecida no canal. Para você, meu amigo, que não é crente, que não crê em Jesus Cristo, tudo que eu posso te dizer é que Ele te ama. Ele quer salvar você. Então se renda a Ele. Confesse a Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. E siga servindo a Ele. Eu garanto para você, por experiência própria, não tem outro caminho. Vale a pena demais. A Bíblia fala, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Se você nunca provou do Senhor, não tem como você saber. Então procure conhecê-lo, leia a Bíblia, vá a uma igreja, ouve ao Senhor e aceite a Ele como seu Salvador. Eu garanto para vocês que as suas vidas não será mais a mesma. Eu garanto para vocês que a vida de vocês não vai ser mais a mesma, vai melhorar. Não estou dizendo que vai todo mundo ficar rico, porque hoje se prega muito evangelho de prosperidade, né? Pô, se você aceitar Jesus, você vai ganhar dinheiro, você vai ter empresa, carro, casa, moto. Não, meu amigo, não é assim. A Bíblia falou que no mundo tereis aflições. Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então aceitar Jesus não é garantia de uma vida boa, mas é uma garantia de paz, de alegria, de salvação e de um amor insondável. É isso aí, pessoal. Até mais.